A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Você? Aqui estamos mais uma vez para compartilhar com você coisas que já aconteceram em minha vida, né? Testemunhos que eu resolvi contar, os testemunhos que já aconteceram na minha vida, coisas que aconteceram, tanto da parte material quanto partes espirituais, né? E eu resolvi retornar para o meu canal contando testemunhos, né, até a gente poder melhorar aí a qualidade dos nossos vídeos, que o nosso canal ele é voltado para a área teológica. Se você já deu uma olhadinha aí no nosso canal, ela é voltada para a área teológica. Não contamos, nunca havia contado esses testemunhos, muitos desses testemunhos, na verdade, todos eles, né? Eu nunca contei nas igrejas onde eu já fui pregar, aqui em Boa Vista, em Roraima, e paramos um tempo de produzir conteúdo para o nosso canal devido a alguns problemas que houve, problemas estes que eu já falei em partes aqui no canal. Se você ainda não assistiu esse vídeo meu, o primeiro vídeo que eu fiz depois de muito tempo sem gravar, eu vou deixar aqui na tela final, né? Quando terminar o vídeo, na tela final, haverá a recomendação dos vídeos. E dentre os vídeos de recomendação, eu vou deixar esse para que você entenda como foi o meu processo e como eu estou retornando para o canal aos poucos, tá bom? E o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre coisas que me aconteceram antes de eu ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero deixar claro aqui para você que me ouve, para você que me assiste, que eu não estou aqui formulando doutrina, né, com base em experiências pessoais. Você que possivelmente estuda a área teológica sabe que ninguém produz doutrina com experiências espirituais ou experiências particulares que as pessoas acabam adquirindo ao longo do tempo. Não se faz doutrinas de experiências particulares. Mas eu estou aqui apenas contando testemunhos, coisas que aconteceram particularmente na minha vida, coisas estas que creio que foi Deus, né? E tem sido Deus até os dias de hoje, tem me proporcionado grandes experiências de milagres, de providência, de socorro de Deus, e eu resolvi assim contar para trazer edificação para você que me assiste. Então, a primeira coisa é deixar claro que não é formulando doutrina. Então, esse vídeo de hoje é para falar sobre coisas que aconteceram comigo antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, né? Se você não viu ainda o vídeo que eu conto como foi o meu batismo no Espírito Santo, é, eu vou deixar também na tela final, tá bom? De recomendação para você. Assiste esse aqui primeiro e depois o da tela final. Vou deixar os dois vídeos, tá ok? O meu retorno para o canal, como foi meu processo e como foi meu batismo com o Espírito Santo. Mas hoje, coisas que me aconteceram antes de eu ser batizado com o Espírito Santo. Eu tinha um desejo muito forte de ser batizado com o Espírito Santo, um desejo enorme de ser batizado com o Espírito Santo. Assim que eu me converti, com 11 para 12 anos, como eu já contei aqui, o que se sucedeu para a minha conversão, né? E quando eu aceitei a Jesus e comecei a fazer parte da juventude da igreja, eu desejava fortemente sentir aquilo que aqueles jovens sentiam. Os jovens choravam, os jovens falavam línguas estranhas, né? Falavam em mistério, né? E se alegravam muito na presença do Senhor. E eu comecei a desejar aquilo. E eu comecei a desejar e comecei a buscar. Eu buscava incessantemente. Um jovem com seus 12, 13 anos, né, buscando a presença do Senhor. Eu não orava pouco, como eu já mencionei.
Eu era um adolescente, né? Um adolescente que orava muito. Meia hora de oração para mim era muito pouco, né? Eu orava em torno de uma hora e meia de oração. Eu tinha um companheiro de oração chamado Irmão Antônio, né? Conhecido também como Toinho. E ficou lá em São Paulo. Hoje eu moro aqui em Boa Vista, Roraima. Perdemos o contato, né? Se esse vídeo chegar próximo e alguém conhece o irmão Toinho, né? Ele é um homem de pequena estatura, porém gigante na fé, né? Um homem que orava 6 horas de oração de joelhos, da meia-noite às 6 horas da manhã, orando de joelho, recebendo graça de Deus. Eu nunca vi isso na minha vida, exceto Davi Miranda, né? Orando desta forma. E eu senti um forte desejo de ser batizado com o Espírito Santo. E eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo em oração, em jejum e me separando, me consagrando, em estudando a Bíblia, né? Foi nesse período que eu também tive um forte desejo de conhecer um pouco mais das Sagradas Escrituras. E eu buscava o Senhor de forma incessante. Eu chorava pedindo o batismo com o Espírito Santo. Eu dobrava meu joelho no meu quarto e, ao dobrar o joelho no meu quarto, eu colocava o rosto em terra e eu começava a buscar, começava a chorar, começava a pedir ao Senhor. Eu implorava para Deus me batizar com o Espírito Santo. Todas as vezes que tinha culto de jovens na igreja, os pregadores de fora tinham um hábito naquele tempo, não sei se na sua cidade ainda é assim, mas os pregadores de fora, naquele tempo, eles tinham o hábito de chamar a juventude à frente, lá no púlpito, e orarem pelos jovens para receberem o batismo com o Espírito Santo. E não só os jovens, mas todos aqueles que desejavam ser batizados com o Espírito Santo. E eu confesso que naquele tempo, a resposta pelo chamado do pregador para receber os dons espirituais, para receber promessas espirituais da parte do Pai, era muito maior do que hoje. Hoje você chama as pessoas para ir para o púlpito, ali para frente, para receber o batismo com o Espírito Santo. As pessoas não vão mais, né? Pelo menos aqui em Boa Vista, aqui em Roraima, as pessoas se negam em ir na frente para receber batismo com o Espírito Santo e os que vão é muito pouco que vão, né? E às vezes acontece de nem serem batizados, né? Mas não estou dizendo que o segredo é ir na frente. Estou dizendo acerca do desejo, do anseio, da vontade, do interesse, do desejo das coisas espirituais, né? Que hoje tem muito menos desejo do que naquele tempo. E todas as vezes que os pregadores chamavam a gente para ir para frente, eu ia. Irmãos, eu ia e eu ficava com aquele desejo de ser batizado com o Espírito Santo e eu orava fervorosamente e sempre ficava fazendo assim, glória, 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 né? Glorificando ao Senhor. Foi assim que eu havia aprendido, né? Foi assim que eu fui ensinado, que eu fui instruído lá na sala de novos convertidos da Assembleia de Deus do Jardim São Roberto, lá da sala de jovens, né, de adolescentes que nós fizemos parte. Então, só que o que acontecia? O que acontecia era o seguinte: as pessoas eram batizadas na minha frente, atrás de mim, do meu lado, do meu outro lado, e eu ficava sem receber o batismo com o Espírito Santo. E isso, eu busquei o batismo com o Espírito Santo em torno de 3 anos, né? No testemunho que eu conto, que também está aqui no meu canal, eu conto como eu fui batizado no Espírito Santo. Mas esse vídeo é falar sobre algumas coisas que aconteceram antes do meu batismo. Então, eu muito desejoso para ser batizado com o Espírito Santo, eu já havia desistido praticamente de receber o batismo. Uma semana antes do dia pré-determinado pelo Senhor de eu ser batizado com o Espírito Santo, foi uma manhã de domingo que eu acordei bem cedinho, né? Tive o hábito de acordar cedo, acordei bem cedinho e eu acordei com um barulho de água dentro do meu quarto. Um barulho de água dentro do meu quarto e eu pensava até que era a água da lavanderia, que o meu quarto era bem próximo da lavanderia da casa onde eu morava antes, em São Paulo,
né? Tinha o meu quarto e logo em seguida era a lavanderia. E eu pensava que era, mas eu não vi movimento nenhum, né? Eu não vi a Jaqueline, a minha mãe de criação ali, lavando roupa nem nada. Era bem cedinho ainda, né? E eu escutando aquele barulho de água. Água como se fosse uma água jorrando, como se fosse um rio, né? Um pequeno igarapé, um pequeno olho d'água jorrando, né? E fazia aquele barulhinho de água. Quando eu me virei na cama e eu olhei para o chão, eu vi que o chão estava molhado e que do rack de casa, né, da estantezinha onde tinha uma televisão em cima de casa, embaixo da estante, em direção à minha cama, vinha um rastro de água, né, como se fosse um pequeno rio debaixo do rack e entrava debaixo da minha cama. E eu escutava o barulho e eu via o rio. Observe, não estou aqui falando sobre doutrina. Eu sei que tem muitos irmãos que acreditam que dons espirituais de visão, de revelação, de profecia, né? Esses dons só vêm depois que você é batizado com o Espírito Santo. Outros já acreditam que não. Tá tudo bem, cada um tem a sua forma de pensar. Eu estou falando o que eu vi, o que aconteceu comigo. Eu não era batizado com o Espírito Santo ainda. E eu vi a água vindo do rack para debaixo da minha cama. E eu não me contentei em só ver, até porque eu fiquei assustado, porque eu pensei que tinha estourado algum cano, eu pensei que estava acontecendo alguma coisa com o encanamento, porque, como eu mencionei, o meu quarto era bem próximo da lavanderia. E eu não me contentei e eu coloquei a mão na água. Irmãos, eu sentia o molhar da água. Eu peguei na água, eu molhei os dedos na água, eu via isso. Quando eu me voltei na cama novamente e eu fiquei pensando, meu Deus, o que foi que aconteceu? E quando eu olhei para o chão novamente, não tinha mais nada lá. E eu fiquei extremamente assustado. Falei, meu Deus, o que é isso? E eu entendi que naquela ocasião eu tinha tido uma visão. Como todas as igrejas, tem cultos durante a semana e cultos de oração durante a semana. E eu era um adolescente que eu não perdia um culto de oração durante a semana. Estávamos sempre ali reunidos, eu e outros jovens da congregação, e dobrava o joelho e orávamos. Em torno de 40, uma hora de oração de joelhos. E nessa semana eu, como de costume, sim, de costume, eu fui para o culto de oração, numa segunda-feira. Na segunda-feira, quando eu dobrei os meus joelhos para orar, eu senti algo como nunca havia sentido. Eu senti fortemente a presença do Senhor e eu imediatamente comecei a chorar. E comecei a orar de forma fervorosa. Eu comecei a orar com um clamor de forma fervorosa que as pessoas que estavam ao meu redor sentiam a presença do Senhor Jesus e imediatamente começavam a falar em mistério cada vez que eu orava mais forte, mais intensamente. Isso foi um dos dias. No culto, que tínhamos um culto durante a semana de adoração ao Senhor, no culto eu começava a sentir fortemente uma alegria enorme dentro de mim nos cultos. E todo louvor que vinha, eu chorava. A minha vontade era de ficar de pé, de adorar ao Senhor com as mãos levantadas. E como acontece nas igrejas hoje em dia, existem poucas pessoas que vão ao culto durante a semana. E naquela ocasião, poucas pessoas estavam no culto, mas eu era o único que estava extremamente me regozijando com tudo quanto se passava no culto. Parecia que eu estava com uma sensibilidade espiritual extraordinária, né? Durante a semana ainda,
quando eu fui dormir, deitar na cama, eu comecei a sentir uma enorme paz ao dormir. Eu sentia uma paz enorme quando eu dobrava os meus joelhos na minha cama e eu deitava, eu sentia uma tranquilidade, uma paz que me envolvia e eu adormecia naquela paz. Na sexta-feira, já terminando a semana, eu me deparei com uma situação muito difícil, uma guerra espiritual. Não tem quando você vai dormir, não sei se isso já aconteceu com você, de você ir deitar e dormir e você ter a sensação que tem alguém ali dentro do quarto com você e você começa a sentir uma opressão, né? Como se tivesse alguém que fosse pular em cima de você, lhe atacar, querer lhe matar. E eu sentia isso e eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, eu não conseguia gritar. Eu apenas pensei dizendo, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. E naquela mesma hora, essa opressão foi embora. Passou-se o sábado, passou-se o domingo com aquela mesma sensibilidade, com o mesmo choro profundo, com a mesma alegria nos cultos. E eu, lembrando que eu já havia praticamente desistido de buscar o batismo com o Espírito Santo, porque já fazia aproximadamente uns 3 anos que eu vinha buscando o batismo e não era batizado. Quando próximo de casa, em outro bairro assim, mas que era uma congregação que a gente tinha o costume e o hábito de ir em um dos cultos durante a semana, quando não havia culto de oração e nem culto de adoração na minha congregação. Então, nesse dia, nós resolvemos ir a um culto, que era um culto, na realidade, era um culto, uma campanha que era realizada. E naquele dia estava sendo realizada uma campanha sobre dons espirituais. Quando eu fiquei sabendo que era uma campanha sobre dons espirituais, eu confesso aos irmãos que eu disse que não iria. Não vou. Não vou porque já busco o batismo com o Espírito Santo há tanto tempo e eu não sou batizado. Então vai acontecer a mesma coisa. Na minha cabeça, eu falei para os irmãos que me convidaram. E eu estava disposto a não ir nesse culto. Queria ficar ali em casa mesmo. Aí eles insistiram tanto e eu acabei indo para esse culto. Quando eu cheguei nesse culto, quem estava pregando era um missionário de fora. O missionário estava pregando sobre dons espirituais e a manifestação do Espírito Santo com o batismo, o falar em línguas. E no final dessa mensagem, ele chamou as pessoas para serem batizados com o Espírito Santo. Então, o que aconteceu comigo antes desse dia me trouxe algumas evidências de quando o Senhor está próximo de fazer alguma coisa em nossas vidas. Há uma sensibilidade maior, há um regozijo maior, houve uma paz maior e houve uma guerra, uma luta espiritual, né? Eu tive até uma visão de água que vinha do rack, da estante, para debaixo da minha cama. E nesse dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Se você ainda não assistiu o batismo, o meu testemunho sobre o batismo com o Espírito Santo, eu vou deixar na tela final para você. O que eu quero dizer com isso? Quando nós buscamos, Deus ele ouve a nossa oração. Deus ele atende a nossa oração. Mas existe um momento certo, uma hora certa, um tempo determinado para todas as coisas. Não estou dizendo que isso vai acontecer na sua vida também, mas estou dizendo que Deus ele é fiel para cumprir com as suas promessas. E que se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, fique atento aos sinais que Deus ele está lhe dando, que ele vai lhe dar essa promessa. Não só isso, mas como todas as outras promessas. Né? Nosso Deus ele é fiel, ele não deixa de cumprir as suas promessas quando nós desejamos, buscamos e estamos no centro da vontade dele.
Então, se você quer saber o que aconteceu comigo quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu vou deixar esse testemunho na tela final, tá bom? Então, por enquanto, foi isso hoje. E coisas que aconteceram comigo antes de eu ser batizado com o Espírito Santo. Espero que isso sirva de alerta para você e te deixe mais atencioso àquilo que Deus pode fazer na sua vida. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.